Chevrolet Joy. Esse aqui é o Onix que não se chama Onix, porque esse modelo já perdeu a nomenclatura do Chevrolet compacto, que ainda hoje é vendido aqui no Brasil. Eu vou te explicar tudo isso no vídeo a partir de agora. Antes eu quero te lembrar que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Aqui você encontra carros que estão à venda e também tem muita notícia no nosso site. Então você acessa eudirijo.com.br para ficar por dentro de tudo. Agora eu começo te contando um pouco da história desse carro. É que esse aqui se chama Chevrolet Joy. Em 2019, com a chegada do novo Onix, a Chevrolet tirou o nome Onix Joy. Porque o que acontecia? Primeiramente, em 2016, a Chevrolet lançou a versão mais básica do Onix como o sobrenome Joy. Então ele se chamava Chevrolet Onix Joy. Em 2019, com a chegada da segunda geração do modelo, esse carro aqui continuou sendo comercializado, do mesmo molde que a Chevrolet fez com o Classic. Eles mantiveram os dois modelos em produção, esse aqui mais antigo e também a geração mais atual. Mas, para que os dois não ficassem com o mesmo nome, esse modelo aqui, a geração mais antiga, passou a se chamar apenas Joy, então chama-se Chevrolet Joy. E na mesma linha do que a Chevrolet fez com o novo, o sedã se chamava Onix Plus e esse aqui, a versão sedã, se chamava Joy Plus. Agora, a gente tem um detalhe nesse carro aqui. É que no aproximadamente um ano, ou um ano modelo em que ele passou a ser produzido, ele também recebeu uma série especial que era mais um pacote de equipamentos e a gente vai ver nesse modelo aqui. Então, olhando um pouco pela frente, a gente já tem aqui um farol que ele é com o fundo preto e também o DRL, na verdade não é um DRL, a guia de lanterna desse farol aqui em LED, mas o restante da iluminação ela é toda halógena. Gravata da Chevrolet pintada em preto, assim como todo o entorno da grade. Quando o Joy, então, passou a ser comercializado, ele recebeu a frente mais atual do Onix, ao contrário do Joy antigo, que ainda preservava a grade anterior. Esse carro, olhando ele pela lateral, ele não está com as calotas originais, ele está com uma calota que ela é acessório. A original desse carro aqui, ela seria escurecida, assim como é o espelho retrovisor pintado aqui na lateral nesse tom preto. Maçanetas são na cor do carro e também a gente tem aqui o aplique na parte central das portas. É que esse Chevrolet Joy que a gente está te apresentando aqui, ele é da série Black. A série Black, ela acrescentava alguns itens estéticos a mais nesse modelo aqui, como esses que eu mostrei agora. O farol com a lanterna em LED, símbolos escurecidos e também na parte interna desse carro a gente tem alguns detalhes nos estofamentos, mas disso eu vou falar depois. Na parte traseira desse carro, a ideia era ser um carro acessível, então por isso a gente não tem lanternas de LED, por exemplo, aqui na traseira. Agora, a gravata da Chevrolet que está aqui, ela é também em preto, na ideia da série Black. E aqui não tem nada que diga que isso aqui é um Onix, só tem o emblema Joy ali na tampa do porta-malas. Estamos falando aqui de um carro que tem chave canivete e que a abertura do porta-malas se dá com 2 cliques na parte inferior aqui da chave. E aí a gente já consegue levantar aqui a tampa do compartimento e já pode perceber um pouco de como é o desenho do porta-malas desse carro. Carpete só no fundo, porque nas laterais aqui não tinha. Agora, é interessante a gente olhar para um carro desse aqui e já perceber que ele tem aqui os selos das soldas de fábrica, todos eles na posição mais correta. O mesmo acontece aqui na tampa do porta-malas. E ainda a gente tem aqui esses braços da General Motors. Onde é que está o símbolo? Está aqui, o símbolo da GM ainda ali nos amortecedores. Tem a tampa aqui no compartimento e ainda o revestimento nessa porção superior, junto com uma alça para que a gente possa então fazer o fechamento do porta-malas. Esse Chevrolet Onix usa a chave canivete mais atual, inclusive já no desenho mais atual que a Chevrolet está utilizando. Ele tem, além do comando do porta-malas, também botão para abertura e fechamento das portas. Mas quando a gente trava a porta, esse carro aqui não sobe os vidros de forma automática, como ele já fazia tempos atrás. Agora a gente tem aqui então botão para travamento e destravamento das portas.
Olhando para a parte interna, a gente vai conseguir encontrar um aplique em plástico em tom mais cinza, que a gente tem aqui na porção inferior da porta. Agora, o restante do desenho, todo ele é em plástico. É o que os carros mais atuais, mais simples, eles têm. Agora, aqui no banco, a gente já percebe um aplique nesse material que imita couro, nessa porção que a gente encontra. Então, esse é um desenho que está mais avançado em relação a concorrentes e faz parte da série Black que a gente tem aqui. Olhando para o restante do carro, é aquele Onix que a gente já conhece, com o volante ainda mais antigo, né, da linha Chevrolet, aquele volante que surgiu lá no Camaro. As alavancas ali atrás do volante, passando aqui todo o painel nesse material plástico, mas aqui interessante porque a gente tem uma diferença de tom, então a gente tem cinza aqui. As duas aberturas, né, de colocação, para você colocar, pode colocar um rádio inteiro, uma mídia, mais esses braços aqui, travamento de portas, destravamento do porta-malas, os comandos do ar-condicionado e aqui a alavanca de mudanças. Só que esse Onix tem um detalhezinho aqui no centro dos bancos. Fica aqui o botão dos vidros elétricos. É que já na ideia de economizar, a General Motors tirou o acionamento dos vidros daqui da porta para colocar entre os bancos, porque aí bastavam 2 botões, ao contrário dos 3, que seriam 2 aqui na esquerda e mais um lá na direita. E também com isso ela reduz enfiação circulando aqui dentro do carro. Essa é uma das adaptações para a ideia do Joy de ser um carro de entrada. O painel de instrumentos segue a linha do primeiro Onix com o contagiros aqui na esquerda e o velocímetro vai aparecer na direita na porção mais digital aqui. Então eu tenho ali o odômetro total do carro, tenho também o velocímetro e ainda o marcador do tanque de combustível nessa outra porção mais central. Como esse aqui é um carro mais básico, então ele não vai ter aqui aqueles comandos de computador de bordo que a gente já encontra em outros modelos. A gente só vai ter aqui o trip, a alternância para a hora e também para fazer as configurações do carro. Fora isso, a gente não tem outros sistemas. Agora, botão aqui, o padrão giratório da Chevrolet para fazer o acionamento das luzes e os comandos aqui do ar-condicionado. A gente percebe nesse carro, inclusive, que todas as iluminações já são nesse tom aqui amarelado, ao contrário do azul que era usado antes. Olhando para a parte de trás, a gente repete aqui nesse Onix aquele tom que a gente já via lá nas portas. Só que aqui um detalhe, né? O vidro traseiro ele é manual, então a gente não tem comando elétrico para os vidros na porta de trás. E aqui tudo simples, tudo em plástico. Já o banco, ele vai repetir um tanto daquela ideia do banco mais refinado, com esse aplique aqui nesse material que simula couro, costuras aparentes, e é um desenho que fica bastante interessante nesse carro. Ainda que seja um carro compacto, a gente tem uma posição do passageiro aqui nesse Chevrolet Joy muito correta, porque o encosto do banco ele é mais inclinado, então você consegue se sentar de uma forma mais acomodada. Os bancos também não são tão molengas assim, eles têm uma espuma mais densa, o que garante um pouco mais de conforto para fazer viagens, né, especialmente se você vai fazer um uso dentro da cidade aqui desse carro. E além disso, aqui está o destaque, olha só. Tenho aqui então uma boa movimentação de pés, como eu já mostrei para vocês, ainda que o assento não chegue aqui até o meu joelho, isso é o que aumenta o espaço aqui nessa porção traseira, mas o conforto para um carro compacto e de entrada é muito bom. Posição para você colocar um copo aqui, mais 2 copos lá entre os bancos. Agora não tem aqui atrás a redinha porta-objetos para você carregar algum mapa ou revista. Quando a gente fala sobre o que está embaixo do capô desse Onix, a gente tem talvez o propulsor mais longevo ou um dos mais longevos na história da indústria automobilística nacional, porque a gente fala de um GM Família 1 e aqui com uma série de aperfeiçoamentos. Eu vou te mostrar um deles. É que quando a gente olha a parte de cima aqui do comando de válvulas, a gente já vê uma bobina para cada um dos cilindros, 4 bobinas aqui. Então, só isso já melhora a queima de combustível e já vai dar um pouco mais de potência para esse carro. É um carro bastante tradicional, porque a gente percebe aqui a rampa para a injeção de combustível, então é uma injeção indireta, naquele modelo mais racional que a gente encontra. E olhando, inclusive, para o espaço que a gente tem aqui dentro desse cofre, a gente percebe a facilidade de manutenção
que um carro desse aqui nos oferece. As correias ali também com acessibilidade, tudo de uma maneira fácil e prática para o reparador quando ele precisar colocar a mão num modelo desse aqui. Agora, quando houver essa necessidade, você pode ter certeza que ele vai saber muito bem o que fazer, porque esse é um carro de manutenção simples e barata que todos os mecânicos já estão acostumados com ele. A gente começa então o nosso percurso aqui com o Chevrolet Joy, entendendo um tanto desse carro aqui que, assim, a gente já conhece muito e já sabe o que esperar a respeito desse carro, especialmente no que diz respeito à posição de dirigir. Eu vou te explicar isso ao longo do vídeo. Mas aqui a gente tem um câmbio que ele é manual e aqui um câmbio então de 6 marchas. Isso aqui te ajuda bastante no consumo de combustível desse carro, porque a gente tem uma marcha a mais e o carro consegue andar sempre, né, com giros mais baixos. E outro detalhe é que aqui a gente tem uma direção elétrica, né? Então a gente tem um carro que está muito em linha com o desenho mais atual dos carros do mercado. Estou passando aqui nos buracos para a gente perceber que esse carro ele tem uma suspensão que equilibra muito a firmeza e a durabilidade com o conforto. Então ele não é um carro duro, mas ao mesmo tempo ele passa com firmeza quando precisa andar nas imperfeições. E especificamente a posição do motorista aqui do Joy, ela é igual ao do Onix antigo, mas ela é boa. Então a gente tem aqui um volante muito bem alinhado, meu nariz no símbolo aqui da Chevrolet, na reta aqui do painel de instrumentos. Então, né, a gente tem um carro que está bem ergonomicamente bem posicionado, né? A gente consegue se sentir bem adequado aqui dentro. O detalhe desse motor 1.0 aqui do câmbio de 6 marchas é que as primeiras marchas elas acabam sendo mais curtas. Então você está aqui, ó, 40 km por hora já vai passar para uma 4ª marcha, logo em seguida já vai passar para uma 5ª e vai rodar aí a 1.500 rotações aqui no trânsito urbano. E por conta disso aqui, a 50 km por hora, você tem uma capacidade de poder rodar com um consumo mínimo de combustível. E isso é interessante, especialmente nos dias de hoje, em que muita gente até pode usar esse carro aqui para ser o seu trabalho, para ser o seu sustento. Agora, tem detalhes aqui nesse carro que são interessantes quando a gente compara até mesmo com modelos de entrada atuais. Primeiro, posição aqui dos espelhos ela é boa, eles conseguem me mostrar super bem o que está lá na rua. Agora, claro, por se tratar de uma versão de entrada, né, a gente tem aqui a regulagem interna, que não é elétrica, ela é uma regulagem manual. Outra coisa, passei para a 6ª marcha agora, a gente consegue também rodar com esse carro, né, com a 6ª marcha engatada dentro da cidade. Ele vai ficar aqui abaixo das 1.500 rotações para você rodar, e isso é positivo, como eu falei, para te ajudar a economizar combustível. O motor 1.0, que a gente sabe do Família 1, da General Motors, não é aquele motor que vai te garantir ótimas retomadas de velocidade. Por exemplo, agora aqui eu vou reduzir mais uma para a 3ª marcha para a gente poder, ó, acelerar ele, ó. E a gente percebe que como ele não é turbo, né, ele é mais lento, né, é aquela relação mais suave que a gente tem de um motor 1.0. Mas ainda assim, é um conjunto que atende super bem quando a gente fala, né, em termos de carro para rodar na cidade, quando você quer economia, e especialmente aqui nesse Onix, um conjunto que a gente sabe que vai durar por muitos anos. Arrancando aqui então no sinal, perceba o seguinte, ó, sobe bastante o giro, é um carro que, né, se você quiser fazer ele andar mais rápido, vai apressar mais e vai esticar um pouco mais as marchas, mas ele acompanha o trânsito de uma maneira super adequada. Então não está, por exemplo, aquém de outros modelos. E por se tratar de um carro 2021, a gente tem coisas que são interessantes aqui no painel. Ainda que ele não tenha computador de bordo, ele tem um indicador de troca de marcha. Então ele fica aparecendo ali o shift e a seta para cima, para que você faça então a mudança e o carro possa então manter sempre, né, um giro mais baixo. E rodando com esse carro dentro da cidade, a gente também se sente confortável, porque os bancos não são apertados, não é aquele banco que te aperta aqui dentro, bem pelo contrário, ele é um banco bem agradável, vamos dizer assim, para um carro de entrada. E aí, olha só, carro que vai fazer uma curva, né, com alguma inclinação, porque ele vai ter essa suspensão mais suave, né, mais pronta para te atender dentro da cidade. Não é exatamente um carro de performance, mas
muito correto para o seu uso racional, para você que precisa de um carro para se deslocar todo dia, que precisa de um carro prático, racional e que às vezes até vai ser o único carro que você vai ter em casa, mas aqui nesse Joy a gente tem um conjunto que não vai te deixar na mão e que vai equilibrar muito bem na tua relação custo-benefício se você quiser um carro para não ter surpresas, seja na hora de rodar todo dia, ou seja também para a manutenção, porque aqui você vai na padaria e vai encontrar peça, e talvez até o padeiro vai fazer a substituição. Então, fazendo novamente aqui, ó, a aceleração, né, depois do semáforo, ó, motorzinho que vai te entregar lá nas 3.500 rotações para 4.000, logo em seguida você consegue sair dessas situações mais de aperto no trânsito. Ainda, né, claro, dentro de um motor 1.0, 4 cilindros, que não é um motor turbo, né? Então a gente já vai saber mais ou menos o que esperar. Agora, por se tratar de um carro 2021, também a gente tem aqui situações que deixam esse carro atual. Então, ele tem freio ABS, ele tem airbag duplo, todos esses equipamentos que a gente tem hoje nos carros mais atuais, eles estão presentes aqui nesse Onix. E como eu já ressaltei a questão do câmbio de 6 marchas, isso também é um diferencial, porque a gente tem modelos hoje no mercado que estão em produção atualmente e que tem apenas 5 marchas dentro dessa casa, né, dos carros mais de entrada. Então, por conta disso, o Chevrolet Joy ele pode ser um produto interessante caso você esteja em dúvida, por exemplo, entre hatches compactos de entrada seminovos. Aqui a gente tem um carro que tem quase 80.000 quilômetros e que ainda tem uma boa margem para você rodar sem ter nenhum tipo de susto e sem ter nenhum tipo de sobressalto. Você gostou então desse Chevrolet Joy? Se você gostou, faz um contato com o nosso consultor Ronaldo Dio, que ele já está pronto para te atender para iniciar a sua negociação. Se gostou desse vídeo, também se inscreva aqui no canal da plataforma Eu Dirijo e acessa eudirijo.com.br. Eu Dirijo é revista e classificados. Por lá sempre tem muita notícia e aqui no canal alguns carros que a gente traz para te oferecer. Tchau e até a próxima.